Bom dia a todos, pessoal que nos acompanha em casa, pessoal que nos assiste, que vai nos assistir depois, pessoal lá do interior, meu amigo Aldonei, todo mundo que está aí. Eu vou falar de uma pauta nacional, mas antes também fazer minha reclamaçãozinha do governo aqui, a questão da segurança pública. Como presidente da Comissão de Segurança, até agora há pouco um guarda municipal me mandou um evento que vai ter, que eu não fui convidado, mas nem faço questão também que o município me convide, porque eles não estão nem aí para mim e eu também não estou nem aí para eles e cada vez vou desgastar mais eles. Já falei isso aqui na tribuna. Então, a gente vê que a guarda municipal, a segurança pública nossa é uma Ferrari com motor de Fusca, vereadora Daiane, porque poderia ser feito muitas coisas, infelizmente não fazem, não estão ouvindo nós. Boa parte, vereador Iago. Eu até vou ir visitar Chapecó, vou ir visitar alguns lugares que deram certo. Para quê? Para fazer um vídeo mostrando como poderia ser aqui, mas não é por conta da Secretaria de Segurança não nos ouvir, por conta do prefeito não nos ouvir. De imediato, vereador. Obrigado, vereador Iago. Pois é, eu estava ouvindo atentamente a fala do vereador Cláudio Libardi. Nós votamos no vereador, ex-vereador dessa casa, e lembro que quando o prefeito Adiló foi vereador dessa casa, ele fazia uma lista de demandas do prefeito Guerra à época. Todo dia ele trazia. Tinha um caderninho que ele escrevia à mão e atacava, né? Fazia a sua função de oposição. E eu hoje estou na presidência, não tenho muito tempo de ser vereador, tenho poucas demandas, mas quero lhe dizer, vereador Iago, que das pouquíssimas demandas que eu tenho, até recebi o secretário Fiuza, ele disse, tem poucas demandas suas, porque de fato sobra pouco tempo de ser vereador no que se refere a buscar demandas. Mas eu tenho demandas, por exemplo, com o secretário Rodrigo Weber, eu tenho demandas com o secretário da Habitação, novo, não lembro o nome dele, com o secretário de Obras, Lucas Suzin, e só as informações que eu recebo é que não tem dinheiro. Para as pouquíssimas, assim, são demandas franciscanas, que não são dos vereadores, são da população. Tem secretário que já nem me atende mais. Eu espero que não seja uma ação deliberada do governo. Só eu quero dizer, vereador Iago Morandi, líder do PL, mais votado da cidade, que os processos são dialéticos. Os processos são dialéticos. Eu, nesse ano, quase concluindo essa minha gestão, tem gente que desliga telefone, que chora, que não atende vereadora Rose, mas logo aí à frente precisa desse vereador, dessa casa. Então, eu só estou deixando o recado, porque logo mais nós vamos ter um monte de projeto para analisar, e tem secretário e uma turma aí que sequer atende meu telefone. E o problema não é atender o telefone, é tratar com desrespeito a casa do povo e os vereadores. Então, estou deixando o recado, para que logo mais, quando quiserem vir no Afogadilho para aprovar trocentos projetos, que essa casa vai seguir o regimento. Muito obrigado. Obrigado. Eu peço que a assessoria coloque a primeira foto ali. Só parabenizar e trouxe esse assunto porque, apesar de não ser um assunto municipal, ele vai acabar repercutindo em todo o território nosso, porque é uma coisa cultural que eu venho alertando, a gente vem alertando, né, vereador Bortola, Caleb, a gente estudava juntos, nós três lá na FSG, a gente acompanhava a cultura da bandidolatria, a gente tinha uma relação com o Diego Pes, que escreveu aquele ótimo livro, né? E aqui a gente traz hoje essa notícia, né? Uma mega operação onde foi apreendido 93 fuzis, e para quem acha que só tem esses fuzis de longo alcance, do qual a polícia sofre muito para ter, por exemplo, o 4º Batalhão de Choque sofre muito às vezes para receber uma emenda e ter uma arma assim, aqui em Caxias também foi pego alguns fuzis alguns dias atrás. Então a gente deve se alertar sobre esse tema, vereador Bortola, e dizer que eu venho aqui parabenizar o governador do Rio de Janeiro por estar tendo esse compromisso com o povo de bem e está tendo essa coragem de peitar, né? E até o governador que fez o pedido para o governo federal, mais precisamente para o Exército, por 3 vezes. Eles precisavam ali, basicamente, vereador Caleb, os tanques com a esteira, os blindados com a esteira, que isso ajudaria a não perder 1 hora para locomover uma barreira que os vagabundos colocam, por exemplo, e nessa 1 hora acabaram perdendo algumas vidas. O último vídeo da Core explica isso. Se tivesse esses blindados
blindados com essa esteira, a questão do tempo iria facilitar, eles não estariam expostos e talvez os policiais que morreram, perdendo suas vidas, estariam vivos. Então a gente vê que enquanto não tiver alguém com coragem para copiar o Bukele lá de El Salvador, vereador Fantinel, não vai mudar. E eu aqui não sou apaixonado por nenhum político, então eu digo que faltou até o presidente Bolsonaro peitar o crime organizado como deve ser peitado, que é como o Bukele faz, é declarar guerra muito mais. O que o presidente Bolsonaro fez? Cocaína, pasta base, maconha, não é plantada, não é cultivada, nenhuma dessas drogas são cultivadas no Brasil, elas vêm de fora. Então, ele acabou focando mais na PRF, nas fronteiras, e teve recorde de apreensões de drogas nas fronteiras, vereador Bortola. Mas não é basicamente isso que tem que fazer. A gente tem que combater como numa guerra, e quem estiver portando um fuzil, que morra, né? Então é assim, é uma guerra, ela já está aí, todo mundo está careca de saber, mas sabe, vereador Bortola, que o pessoal não considera eles terroristas. O governo não considera, o STF até não quer a polícia subindo o morro. Eles consideram terrorista a moça pintar com uma estátua com um batom, né, e tomar 17 anos de cadeia. Mas jogar bomba com drone, como ontem os vagabundos estavam fazendo no Rio de Janeiro, isso é uma coisa sem cabimento, isso não tem como explicar. E aí o Lula na Folha de São Paulo, eu até pode colocar aí. O Lula vai lá e diz que ele não negou as solicitações, né? Então ele fala que não negou a nenhum momento. Ele diz que o governador poderia sim contar com ele. Mas ao mesmo tempo a gente tem um vídeo que desmente. Pode largar o vídeo ali. Obrigado, combatido. Eu não quero as Forças Armadas na favela. Obrigado, combatido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Então, assim, ele não quer a GLO, a gente sabe, parece que está tomando um partido, vereador Bortola, porque a gente precisa de uma GLO. Eu até quero que passem uma foto ali para o deputado Capitão Martim, esse é o deputado que eu gosto muito, meu grande amigo, deputado estadual, onde ajudou lá no Complexo da Maré, na invasão, lá no Rio de Janeiro. E a pergunta que eu fiz para ele é se tem como resolver. E a resposta que ele deu que sim, que se combate cortando o suprimento. Então é só cercar, basicamente, cortar o suprimento desses locais que tem sim como tomar. E a gente viu naquela invasão do Rio de Janeiro, né, o Capitão Martim ajudou o Core na época, ele que é grumé, que é da Tropa de Elite da Marinha, ele ajudou nessa invasão a coordenar, e ele me falou, né, ele contou para nós que tem as maneiras, cortando o suprimento, invadindo pela parte da noite, como eles fizeram aquela vez, colocando os vagabundos correr, que a gente tem aquela imagem até hoje que ficou salva na nossa memória, mas depois o Estado foi largando, veio a decisão do STF, então acabou inviabilizando uma melhoria, né? Aqui a vereadora Estela falou de chacina. Eu gostaria de dizer que foi uma verdadeira faxina, vereador Bortola. Por quê? Porque para mim, quanto mais vagabundo morrer, é o que vai segurar deles não tomarem conta de tudo. Tem prédio, tem condomínio aqui no Rio Grande do Sul sendo tomado por facção e expulsando morador. Lá na Bahia, eles estão usando as viaturas, usaram a viatura até para tirar as pessoas do condomínio e levar até a delegacia e deixar os vagabundos nos condomínios. Então aqui a gente não pode deixar que chegue, que vire um Rio de Janeiro daqui a pouco. A polícia, a Brigada Militar provou alguns dias atrás que não tem local nessa Caxias do Sul, que ela não entra, então faz um excelente trabalho aqui. Até fica meu agradecimento ao pessoal da inteligência do CRPO, ao Coronel Fernandes, que estava de férias, mas estava trocando ideia comigo ele no WhatsApp e estava preocupado com a operação, com o andamento da criminalidade aqui em Caxias do Sul, e a toda a Brigada Militar, que faz um excelente trabalho. Sua parte, quem pediu antes? Vereadora Dai? Vereador Bortola. Parabéns pelo tema, vereador Iago. Olha só que coisa, né? Até atualizar os seus dados aí, que eu acho que é de ontem, esse 97 livros apreendidos com as vítimas da sociedade. Não é livro, né? É mais livros, menos armas, não é esse discurso? Mas é muito fácil esse discurso quando se facilita o acesso das armas ao vagabundo, ao criminoso, que compra arma raspada, compra da fronteira, compra dos países vizinhos, né? Todos, ou pelo menos a maioria, 100% com ligação e facção criminosa. São faccionados, ao ponto de se utilizarem, que nem o senhor falou, de drones com granada aos moldes da guerra da Ucrânia. Então, é uma guerra. Não vem me dizer que não é, não vem dizer que não são terroristas, porque é terrorista sim, tá? Lula, que defende o traficante dizendo que são reféns, são vítimas, né, avaliza esse terrorismo doméstico, tá?
Aqui os dados atualizados, 64 mortos, sendo 4 policiais e 4 mortos de bala perdida, né? 81 presos, 97 fuzis apreendidos, operação ainda está em andamento. Os vagabundos compraram armas da fronteira, reforçando aqui, ilegais, acesso fácil, e o governo federal não fez nada, que nem o vídeo que o senhor mostrou. Declaração de líder do PL. Mas, na verdade, o Estatuto do Desarmamento deu certo, né? Deu certo para vagabundagem. Deu certo para os incompetentes desses políticos de esquerda, tá? Que não autorizam o cidadão de bem, não autorizam o cidadão de bem a comprar legalmente uma arma que o senhor sabe a burocracia que é para poder defender a sua família e a propriedade. Isso sim é uma vergonha desse governo federal. Obrigado e parabéns pelo tema, vereador Iago. Vereador Capitão. Me permite uma parte. Vereador Iago, parabéns por ter trazido esse tema. É um tema nacional, está em todos os sites de notícia. E lá nós temos uma zona de guerra, vereador. Nós temos uma zona de guerra. Embora o governo federal não queira classificar estas associações como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, como terroristas que são, eu não sei qual é o motivo que não quer. Qual grupo que leva um drone com uma bomba e joga em policiais? Barricadas nas ruas, ônibus atravessados. A população que vive lá vive coagida, vereador. A população vive coagida. E sabe o que eles aprenderam? Não é nem tanto as drogas. Agora, sabe como é que eles exploram a população, vereador? Eles obrigam aquele morador a comprar o gás deles. O gás roubado. Eles obrigam aquele morador a pagar o gato net. Eles obrigam aquele morador a ter o gato de luz. Lá no Rio de Janeiro, cerca de 50% da luz é gato. E aí eles obrigam os moradores a pagar aquelas facções. Os próprios moradores são coagidos. A maioria que vive nas comunidades são pessoas boas. No entanto, são coagidas por esses criminosos que deveriam, ao meu ver, ser classificados como terroristas. Obrigado. Perfeito. Por isso que a gente entende que é sim uma guerra e tem que ser declarado como guerra. Como o Nayib Bukele fez em El Salvador, não tem outra forma. Ali tem um domínio territorial, tem um narco-estado, tem um estado paralelo. Isso está na nossa Constituição. Eu sonharia que os ministros do STF defendessem um pouco a Constituição. Tá lá, a gente não quer nenhuma coisa extra natural, a gente quer que seja cumprido, que tenha uma GLO. Lá, como o vereador Capitão falou aqui, tem pessoas explorando diversos serviços, tem as pessoas têm o direito de ir e vir, porque o vagabundo organiza um baile funk, aí o trabalhador fica sem dormir, é isso que a gente vê, e não pode nem denunciar. Questão das armas que o senhor falou, vereador Bortola. Para informação, para quem diz que quanto mais arma vai virar o faroeste, eu vou nessa seara, eu vou nessa linha que é a maior falácia que tem quando a gente debate desarmamento. Faz muitos anos que eu costumo cuidar esse tema, então eu sei como é que funciona. Para vocês terem ideia, vereador Capitão, sabe quantas pessoas armadas no trânsito a gente teve no governo Bolsonaro? Nenhuma, nem duas, nem 100 mil, nem 200 mil, 750 mil pessoas armadas. O trânsito, o porte abacaxi que a gente chamava, né? O porte de trânsito, vereador Bortola, até o clube de tiro, e não tinha tiroteio, não tinha gente morrendo. Até 97 era uma simples contravenção penal a senhora, o senhor portar uma arma. A pessoa pega pela polícia, só ia até a polícia civil, às vezes a brigada, a polícia de antigamente nem levava, porque era uma simples contravenção. Mas aí o FHC começou com esse discursinho, depois o Lula passa por cima de 68 milhões de votos que eram contra o Estatuto do Desarmamento, lá que foi aprovada a única lei que não foi revogada, as outras foram revogadas com o dinheiro do mensalão, então eles revogaram, mas a única lei que se manteve foi essa aí. Então a gente vê, para quem quiser pesquisar, mais armas, menos crimes. John Lott é o nome do livro, é só pesquisar. Ou Mentiram para mim sobre o desarmamento, também o livro do Benê Barbosa, um livro muito bom que explica todos os números ali, a gente consegue ter uma ideia de quanto o Estado, como lá na segunda emenda, primeira emenda, terceira emenda, lá a garantia dos direitos é diferente nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos as armas até são para garantir a soberania do povo, né? Até se um Estado se voltar contra o povo. Então lá a gente tem um outro pensamento, aqui ainda a gente vai amadurecendo, mas a gente vê que fazer as mesmas coisas há 30 anos e esperar resultados diferentes não tem. Sua parte, vereadora Estela.
Bom, por meio, só vou falar especificamente disso agora, que por meio do Fundo Penitenciário Nacional, entre 2016 e 2024, o Estado do Rio de Janeiro recebeu 143 milhões. Só que, no entanto, até agora ele usou cerca de 39 milhões. Então, a gente tem 104 milhões ainda na conta do Estado, que parece deixar de fazer uso com inteligência desse dinheiro para, sim, promover chacina. Muito obrigada, vereadora. Sua parte, vereadora Andressa. Só para informar aos nobres colegas que o governo federal emitiu nota dizendo e colocando que não houve a solicitação de ajuda anterior do governo do estado, portanto, foi uma surpresa para o governo federal que essa operação aconteceria. E também me assombra agora os vereadores virem cheio de críticas, né, ao governo federal em relação a isso. Ficaram no governo e não vi grandes medidas do Bolsonaro contra o crime organizado. Pelo contrário, Bolsonaro andava abraçado com o crime organizado, então vamos colocar cada coisa no seu lugar. Obrigado pela parte. Só para falar para Andrés, quem usava o boné do CPX lá, que a gente sabe o que significa, era o Lula. Primeiro, a outra grande medida eu já anunciei um pouco mais cedo. Eu já vou procurar aqui os quilos de drogas apreendidos, que foi um recorde que a PRF fez. Então, foi o que o Bolsonaro pôde fazer com o pouco de lei que a gente tem aí, infelizmente. A gente tinha uma grande oposição ali, mas faz parte, né? O pessoal achava ele muito extremista, eu achava ele muito flexível. Eu acho que extremista a gente precisa igual um Bukele para resolver de vez, de fato. E terceira coisa, que se o Lula não sabia e foi pego de surpresa, me deixa mais triste ainda, vereador Caleb. Olha o nível de incompetência, vereador capitão, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva não saber que o Rio de Janeiro está em guerra. Mas vem cá, precisa o governador mandar um pedido? Eu já falei aqui, é só mandar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para lá, mas tem que tomar iniciativa, ele tem um ministro da Justiça que faça alguma coisa. Pois é. Sua parte, vereador Caleb. Vereador Iago, vou tentar ser breve. Nós falamos de uma guerra ao terror, né? Essa expressão. Lembro quando estava na faculdade, lá em 2017, 18, colega Bortola, tinha um professor lá, professor Chico Cury, que está longe de ser alguém de direita, né? Bem longe de ser alguém de direita, inclusive filho de um ex-vereador dessa casa aqui, do Francisco Cury, se não me engano. E ele falava, Marino Cury, Francisco é o filho, né? E o outro é o Otaviano, que também foi meu professor na faculdade. E o professor Chico, Iago, falava justamente sobre a guerra ao terror. Nós não estamos mais lidando com o crime do dia a dia, o ladrão de galinha, o ladrão que rouba para comer e etc., que talvez tenha algum tipo de explicação para um crime desse. Não, é uma guerra assimétrica, é uma guerra ao terror. Veja, nós estamos vivendo o que viveu a faixa de Gaza, o que vive a faixa de Gaza. O terrorismo, é isso que acontece no Rio de Janeiro. Detalhe, Rio de Janeiro, que é capital de um estado, de um dos estados, do estado mais turístico do país, um dos pontos turísticos mais frequentados do mundo, já foi capital federal do nosso país. Tem aqui um documento, inclusive, né, para informar os desavisados, de 28 de janeiro de 2025, onde foi informado ao senhor José Múcio Monteiro Filho, que é o ministro de Estado de Defesa, onde foi pedido apoio logístico da Marinha do Brasil em operações policiais. Então, veja, foi informado no início do ano, pedindo apoio da federação com relação ao Estado, mas o Estado fecha os olhos. E esperar o quê de alguém que diz que traficante é vítima do usuário? Alguém que tem um desconhecimento de causa. 45,5 milhões, vereador Capitão Ramon, de corte de comunidade terapêutica. 33 mil atendimentos de pessoas que poderiam ter a sua dignidade restaurada saindo do mundo das drogas, que leva também ao mundo do crime muitas vezes, mas não, o governo federal fecha os olhos, corta investimento de mais de 400 comunidades terapêuticas dentro do país. Não conhece o sofrimento de uma família. Essa semana eu recebi 2 pedidos, vereador Iago, de mães pedindo para internar o filho. De mãe dizendo, Caleb, preciso de uma internação compulsória, porque meu filho, em 1 mês e meio de crack, perdeu 20 quilos. Mas isso não sai na notícia. Esse desgoverno que apoia o crime, não vai ir contra. Então, hoje o que se vive é um narco-estado dentro do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Para encaminhar aqui, vereador Iago, alguém ainda tenta defender o Brasil soberano, né? Soberano para quem, gente? Cada dia, o Brasil é dos brasileiros, o Brasil é das brasileiras, o Brasil é soberano, o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Na prática, a soberania está distante do país. E para quem diz que a operação policial enxuga gelo, que bom que estão enxugando gelo, senão nós estaríamos morrendo afogados pela criminalidade organizada nesse país. Obrigado. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Iago, eu queria só dar um contraponto aí à vereadora Vanessa, que hoje de manhã que hoje de manhã o governador do Rio de Janeiro já apresentou os ofícios que enviou ao presidente e 3 vezes. Foram 3 pedidos, não foi 1, 3. Os 3 foram negados, tá?
Os 3 foram negados. Primeiro. Segundo lugar, ouvi um comentário de várias pessoas dizendo assim, mas por que o Lula não ajudou? É simples, gente. Quem foi que fez a festa da vitória dele? Não foi os presídios? Então não precisa perguntar por quê. A gente sabe por quê, né? E assim, ó, até fazendo um complemento na fala do vereador Libardi, ali de antes do prefeito Adiló, vai fechar o ano que vem agora, 3x4, 12, são 12 anos de governo Lula. Eu vou acabar com a pobreza, me parece que ela está sempre aí. Obrigado. É verdade. Para finalizar, foi 1 bilhão só no ano de 2020 apreensões de bens de traficantes que o governo Bolsonaro conseguiu, né, um recorde histórico, matéria do Globo, para quem quiser acompanhar os recordes. E aqui lendo a matéria, né, El Salvador atinge marca histórica de 1000 dias sem homicídios e celebra a nova era da segurança. São 1000 vidas salvas, vereador Caleb, porque ele botou todos os vagabundos fabricar mochila para aluno e classe escolar num pavilhão que é o Secote, o maior presídio das Américas no primeiro ano, com 65 mil pessoas presas. Então, El Salvador está dando um show de como se fazer segurança. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, vereador